E aí, gente, tudo bom? Tá? Eu tava rodando pela minha homepage do YouTube, procurando algum conteúdo aí aleatório pra falar sobre, já que a opinião de animezinho que eu tô assistindo tá faltando, porque eu não tô assistindo nada que dê o suficiente pra eu conseguir comentar sobre. E aí eu tô lá procurando alguma coisa, até que eu me deparo com um novo vídeo do Linkzinho 2, o canal onde ele fala de anime. Eu vou trocar aqui, ó, pra segunda tela, pra mostrar pra vocês, ó. Esse aqui é o videozinho, tá? O arco de Wano é ruim. E aí, né, eu fiquei cativado com esse título e falei, vou assistir. Só que sem antes, né, eu queria comentar um pouquinho sobre. Eu já tenho um certo apreço pelo canal dele, porque desde que ele começou a fazer esses videozinhos falando de anime, eu tenho consumido conteúdo puramente pra falar mal, porque é impressionante, né, a porcentagem de discordância que a gente tem at all. Tudo que esse maluco fala é totalmente o contrário do que eu penso, sabe? É incrível. E pra não perder, né, a oportunidade, não faz tanto tempo assim que eu terminei de reler o arco de Wano pra fazer um videozinho do flashback do Oden, que inclusive já sai. Então o conteúdo ele tá bem fresco na minha memória, sabe? O vídeo ele é grande, tem 21 minutos aqui, então eu vou acabar deixando na velocidade 2x não, 1.5 acho que fica da hora, pra eu poder ir comentando sobre e também não deixar o vídeo extremamente maior do que ele já é, porque provavelmente eu vou comentar bastante, o linkzinho fala uns bagulho que pra mim é um absurdo, mas vamos aí, né? Meu canal com certeza não tem porte pra receber um vídeo tão gigante assim, mas sei lá, eu queria comentar sobre, então vamos deixar rodando aí o vídeo, conforme ele for comentando sobre alguma coisa, eu palpito por cima, tá? Oi, tudo bom? Eu meio que tinha tirado umas férias de 2 semanas desse canal aqui, mas eu voltei. E por sinal, o último vídeo que eu fiz foi de One Piece e o público Eu vi esse sinceramente vídeo gostou também. bastante do vídeo. Cara, Então eu decidi escrever mais maravilhoso eu alguns poder outros fazer e isso. é óbvio que eu decidi fazer sobre um tema polêmico porque eu gosto de ver o caos nos Porque dá comentários. view, dá Enfim, eu não engajamento. gosto É muito bom ganhar dinheiro em cima de trouxa, né, Linkzinho? Muito bom. da Guerra de Wano. Mas calma, não dá dislike ainda, deixa eu explicar. Esse vídeo aqui é pra quem de fato acompanha o anime ou o mangá de One Piece, mas de Conta qualquer pro jeito, pai. o arco de Wano é simplesmente uma das maiores coisas que todo One Piece já fez, né? Pela quantia de tempo na qual ele foi planejado, pelo hype que isso criou no público, e inclusive ele é sim um dos meus arcos favoritos em muitos pontos, mas em outros Obrigado, eu cara, obrigado. detesto ele completamente. Há muitos anos atrás, Tipo tudo, sabe? depois do time skip, do famoso time skip em One Piece, lá em 2012 e 2013, Luffy fez uma aliança com o LoL, um outro pirata que aparece na história, com o intuito de derrubar um dos 4 piratas mais fortes do mundo, Esse tempo era um bom, hein? Kaido das Saudade. 100 Feras, conhecido também como a criatura mais forte viva e tudo mais, e mais de 6, 7 anos depois, começou a Guerra de Wano, que foi preparada por muito tempo com o hype de ser uma das melhores coisas que One Piece já teve. Verdade, verdade, pô. Inclusive, aqui, ó, aproveitando essa deixa pra fazer um comentário aleatório, aconteceu de que algumas vezes eu acabei vendo no Twitter fotos assim vazadas dos bastidores ali da galera produzindo ali o mangá. E aí sempre que dá pra notar, tem umas cardeneta espalhadas pelo lugar, que é onde o Oda e a rapaziada que trabalha com ele, né, eles anotam as ideias que tem pros arcos. E aí, tipo, o ano era um bagulho com 4 dedos de espessura, cara. Olha o nível de planejamento de importância que essa parada tem. Eu adoro, cara, o arco de Wano, por muitas razões, por muitos momentos emocionantes e tudo Também, mais, top 10 mas Sansa, eu acho inclusive. que tem um Top probleminha. 3 A ainda. guerra final, a guerra em Onigashima. Eu simplesmente detesto essa guerra. Já dá pra começar a comentar. Ah, cara, não fala isso pra mim. E nesse vídeo aqui eu vou tentar explicar alguns pontos do porquê eu não gosto dela. Mas lembrando, inclusive, antes de começar o vídeo, né? Eu sei que o público de One Piece não é muito acostumado com críticas, com pessoas falando muito mal de One Piece. Eu sempre que vejo os capítulos do mangá, inclusive, eu desço pra poder ver a galera se matando nos comentários e tal, já que ninguém aceita a opinião de outra pessoa. Então Caralho, limitado, hein? lembrando que esse vídeo aqui Farpou. é baseado na minha opinião. Então, de fato, você pode simplesmente Pior é que, agora parando pra analisar aqui, eu realmente não consigo encontrar a gente chamando os outros de burro, assim. Normalmente quando eu tô lendo, seja pela OPEX ou seja pelo Manga Livre, é mais, já faz bastante tempo isso, inclusive, é mais do pessoal comentando sobre o capítulo, né, dando opinião ou alguma teoria possível que pode vir, e o pessoal agregando, né, conversando sobre esse tipo de assunto. O mais próximo que eu vejo do que ele tá dizendo aqui é a comunidade do Twitter, né, mano? Pô, tu querer fazer qualquer comparação assim, comunidade do Twitter em qualquer coisa é horrível. Impressionante isso. discordar de tudo que eu falei e tá tudo bem. Se você discorda de alguma coisa, bom, no fim das contas é só um desenho japonês, não precisa ficar estressado, tá bom? É Então, tá só um certo. desenho O meu japonês. problema com esse arco aqui poderia ser muito bem resumido em apenas uma frase: ideias muito boas, execução meio bosta. Eu ainda não vou.
comentar sobre, mas só esse take aqui já é maravilhoso, cara. Da onde que tu tirou que a execução é meio bosta? Me diz. O arco de Wano é com certeza absoluta uma das coisas que o Oda mais deve ter demorado pra fazer e que mais deve ter dado trabalho pra fazer. Afinal de Sim, contas, Kaido não é apenas um inimigo forte que o Luffy vai enfrentar ou alguma É o coisa do melhor tipo. Ele vilão. não é só também One o Piece. inimigo mais forte que o Luffy já enfrentou, mas ele é o líder de um país com um literal exército muito mais roubado do que qualquer bando que já apareceu. Os piratas que o Kaido comanda, né, os piratas das feras, nem podem ser chamados de um bando. Os caras são literalmente um exército. Tem 500 pessoas com Akuma no Mi, fora mais de 3 mil membros com frutas artificiais e bem mais de 5 mil membros, considerando que o Luffy vai pra cima do Kaido com 5.400 aliados, incluindo samurais. Só que aí a maioria das frutas, elas são uma merda, né? Foram preparados por anos pra poder chegar nesse momento, e aí só o bando do Luffy em si, né, que aparece dentro do Caralho, só um comentário aqui. Eu até derrubei o telefone sem querer. Mas, porra, voltando aqui, ó. Esse episódio aqui com um anime. Nossa senhora, cara, que produção magnífica, olha que isso. aparece dentro do arco pela primeira vez junto em Maravilhoso. muitos anos, já são ali 10 personagens importantes. O bando dos Chapéus de Palha tá presente. Fora eles, nós temos Kaido e Big Mom, que são dois Yonkos, né, os vilões principais do arco. Nós temos os 3 astros principais, que são comandantes de Yonkou poderosos. Nós temos os Tobiropo, 6 personagens fortes do bando do Kaido. Nós temos os samurais, em especial, né, os bainhas vermelhas. Nós temos os Minks, que quase ninguém lembra, mas eles aparecem no arco. Nós temos o Orochi, nós temos um monte de coisa. E isso pra mim cria o primeiro grande problema de Wano. Muitos personagens, muita coisa, pouco tempo de tela. Um dos problemas de você fazer um arco grande desse tamanho, cara, e com muita coisa... Então, a luz piscou aqui em casa e aí o computador reiniciou. Tá salvo a última parte, tá? Então teve um cortezinho aí no meio, mas eu voltei mais ou menos aqui da onde eu parei, tá? Continuar. Acontecendo ao mesmo tempo é principalmente que, como tem coisa demais acontecendo uma por cima da outra, acaba que nada vai ter a profundidade necessária, nada vai ter tempo pra poder se desenvolver também. Olha, cara, eu não visualizo sendo exatamente dessa forma como ele disse, sabe? A guerra em Onigashima, o embate, né, contra o Kaido, ele sintetiza tudo que a gente já acompanhou até agora nesse arco. Essa reta final ali de Wano não é base para desenvolvimento de personagem ou qualquer coisa. É mais a conclusão da trama, né? De tudo que a gente acompanhou até agora. Óbvio que ainda vai ter desenvolvimento de personagem, né? Se faz necessário que exista alguma coisa ali no meio, mas o foco é justamente outra coisa, sabe? Foi uma saga. Esse arco, né, foi criado justamente para explanar mais sobre os mistérios, né? E trazer essas mudanças para dentro do mundo de One Piece e mudar um pouquinho, né, a nossa percepção para com a obra. Então eu não acho que seja necessariamente um problema, né? Um downgrade. Ter uma falta de desenvolvimento muito gritante, assim. Óbvio que se tivesse essas coisas, traria mais qualidade pro enredo, né? Tipo, o lance da escravidão do país podia ser bem mais profundo, mas, sabe, do jeito que tá, não tira qualquer mérito. Muito pelo contrário, sabe? Agrega tanto quanto se tivesse alguma coisa muito a mais. Enfim, vamos deixar pra ele desenvolver mais isso. Se a gente for pegar, por exemplo, os próprios Chapéus de Palha em si, né? Os Chapéus de Palha, eles são basicamente o nosso grupo principal, os protagonistas da história. Os melhores os protagonistas. mais populares da série, afinal eles são os principais. E se a gente for pegar algum arco de exemplo pra poder comparar ele com a Guerra de Wano e tudo mais, acho que fica mais fácil pra gente entender. Por exemplo, o arco de Alabasta, né? Que ele é... Alabasta, cara? Cara... Eu não quero falar mal aqui do cidadão, mas você assim, consegue entender um pouquinho a minha frustração, sabe? Tipo, tem Marineford, sabe? Tem Dressrosa, que tem uma estrutura bastante idêntica à de Onigashima, só que o cara vai buscar lá em Alabasta, sabe, cara? É muito popular. Uma das razões pra esse arco ser tão popular, cara, é porque todos os Chapéus de Palha, eles têm um envolvimento geral com aquele arco. Então, Cara, o envolvimento é com a Vivi, né? O arco, assim, é meio qualquer coisa, né? a gente tem só uma base, né, pra mostrar os personagens. E todos eles acabam tendo o seu momento. A Nami tem uma luta muito da hora em Alabasta. O Usopp tem uma luta muito legal em Alabasta. Que take maravilhoso. O Chopper tem momentos legais e tem uma luta legal em Alabasta. Então, isso é muito interessante. Cara, pelo amor de Deus, primeiro que as lutas de Alabasta, tirando a do Luffy contra o Crocodile, são horríveis, cara. A Nami, pelo amor de Deus, eu não sei dizer se essa de Alabasta é a pior luta dela ou é a contra a Califa, porque, meu Deus do céu, cara, é desinteressante, é ruim. E outro ponto aí também é que, sabe, o Wano também tem essas coisas, sabe? What the fuck? O Usopp, né, ficando pra defender o Kiko e o Kiemon quando eles estavam machucados, né, mostrando integridade por querer preservar a promessa que ele fez pro Izo. Ele protegendo a Nami da ult, sei lá.
são dois exemplos aí que eu posso dar. Embora ele passe o arco inteiro correndo, né, dizendo que não quer morrer, ele ainda tá lá quando os outros precisam, sabe? Ele mantém-se íntegro nas palavras. Por mais que isso aconteça em todo o arco, né, como podem usar, ainda assim é um highlight ali, cara. Não dá pra simplesmente tu ignorar esse tipo de coisa. O Chopper também, né, que ele citou, batendo no Queen é muito bravo, cara. O lance do remédio do Zoni que teve é meio barato, né? Realmente podia ser melhor. É só um recurso de roteiro ali pra fazer o personagem aparecer um pouquinho. Mas é a função do personagem, sabe? Tu querer exigir mais do que isso pra ele, sinceramente, não faz tanto sentido fugir disso, sabe? Agora imagina você se o arco de Alabasta tivesse tanta coisa e tantos personagens que as lutas principais do arco fossem lutas dos personagens de Alabasta mesmo, sabe? Tipo do Pel, por exemplo, que é um personagem que tem Alabasta. Imagina se ele tivesse uma luta legal, mas o Usopp não tivesse nenhuma. Mas as lutas do arco não são boas, sabe? Qual que é o ponto? E o foco nem é as lutas, sabe? Mas a situação merda em que o Crocodile deixou o país, saca? Não faz sentido pra mim. Será que o impacto do arco seria o mesmo? Sim, seria. O impacto seria exatamente o mesmo, porque a questão não é as lutas em si. One Piece nunca foi muito de ter luta maneira, sabe? É uma ou outra. É mais o texto da parada, né? A forma como, o porquê as lutas estão acontecendo, o sentimento por trás daquilo, sabe? Então, caralho, que desonesto, velho. Enfim. Mano, é um momento muito importante, cara, do anime, né? Onde o Luffy, basicamente, se o Luffy e o bando dele ganharem aquela luta contra Kaido e Big Mom, o Luffy vai virar literalmente um dos piratas mais fortes do mundo, um passo mais perto de ser o rei dos piratas. Aí sim, confirmo. A maioria dos Chapéus de Palha não tem envolvimento emocional nenhum com aquele arco. Eles mal têm algum envolvimento emocional com o Kaido e com todo aquele rolê. Tá, e aí? Caralho, meu Deus, pega aí, pensa comigo. Qual que é o envolvimento emocional dos personagens com a Ilha dos Homens Peixe, sabe? Com o Rudy Jones. Qual que é o envolvimento emocional dos personagens com Moria, com o Doflamingo, sabe? A maioria dos personagens, eles não tem, e fica ruim. Não, então, caralho, o que tu tá reclamando, velho? Quer exemplos? O Usopp, por exemplo, né, que é um personagem muito amado pelo pessoal, um dos Chapéus de Palha mais populares e tal. O que ele faz na Guerra de Wano? Nada. Ele não faz nada. O momento daquela guerra é importante pro Luffy? Com certeza absoluta. É uma guerra importante, uma das mais hypadas e tudo mais? É, mas durante o arco inteiro, cara, a gente só vê o Usopp andando pra lá, andando pra cá, ele corre de uns inimigos, solta um ataque aqui e ali, e já era. Isso acontece. Ué, e a Nami? O que ela fez no arco? E o Brook? O que ele fez no arco? Porque tem tanta coisa pra poder acontecer dentro da guerra, tem tanto personagem pra ter combate, tanta coisa pra acontecer ao mesmo tempo, que você não tem tempo de trabalhar a maioria dos Chapéus de Palha, por exemplo, que são a galera principal da história. Cara, mas não é esse o ponto. Eu vou ter um AVC aqui, eu tô falando. Cara, os personagens, eles não precisam tá em constante desenvolvimento ou mudança, cara. Pelo amor de Deus, não é um demérito isso, cara. Qual foi a última vez que, sei lá, a Robin, que o Frank teve qualquer desenvolvimento, sabe? Mesmo sendo personagem mais plot points ali, já é gigantesco demais, sabe? Eles não precisam mais do que isso. Pelo menos nesse ponto da história ainda, que vai ter muito mais coisa pra aparecer. Mas tá dizendo isso como se fosse um demérito. Meio que só acontecendo. E por sinal, gente, eu tava lendo na edição aqui e vale destacar também, tá? Momentos interessantes, né? Momentos de destaque pros personagens não são só momentos de luta, cara, e esse tipo de coisa. Muito obrigado. Mas eu acho que a parte mais importante, cara, são momentos únicos daqueles países, né? Das ilhas que os Chapéus de Palha chegam, que acabam sempre trazendo eles mais pra dentro da trama, sabe? Tornando tudo mais pessoal pros personagens mesmo. Tá, concordo. Isso aí eu concordo, pô, mas não necessariamente que precisa ser assim pra ter uma qualidade absurda, por exemplo. Em todos os casos, de todos os bons arcos, as coisas acabam se tornando cada vez mais pessoais, cara. Elas já são meio que pessoais pros personagens que são daquela ilha, né? Que são daquele país. Por exemplo, Alabasta, que eu tava falando antes, ele já é pessoal pra Vivi, já é pessoal pro Rei Cobra, já é pessoal pros personagens que estão ali. Eu acho que em Wano, cara, é um dos arcos que eu vejo que isso meio que não acontece tão bem assim. Parece que tem tanta coisa pra rolar, como eu falei, que não fica tão bem separado. Por exemplo, quando eles chegam em Wano, cara, a gente tem cidades que estão passando fome, cidades que literalmente não têm o que comer, bebem água infectada, e além disso, cara, tem uma cidade que inclusive comeu, né, foi dado pra eles comerem Smiles, que são Akumas no Mi que meio que não funcionavam direito. Tá, mas os personagens passaram por tudo isso, pô. Porra, lá na execução do Yasui, com o Zoro putaço, né? E o Luffy também, que o pessoal tava rindo da morte dele, mas quando eles descobrem que são as Smiles, né? Eles ficam mais puto ainda, cara.
Qual que é o ponto, sabe? Feito, e aí todas as pessoas daquela vila simplesmente não conseguem mais demonstrar sentimentos. Sim, tá Elas aí, ficam ó, o só exemplo que eu rindo, acabei de ou dar. seja, além de estarem passando fome, elas foram infectadas, cara. Isso era uma situação simplesmente genial pra adicionar momentos bons pra, por exemplo, o Sanji, por ver as pessoas daquele país passando fome nas mãos de um governante incompetente que só se importa com armas, ou então o próprio Chopper, que poderia ver as consequências das Smiles e etc, coisas que poderiam ser muito bem desenvolvidas, mas acaba que não acontece. O Sanji e o Chopper nem tão presentes ali naquele momento, então eles acabam nem sabendo direito disso e tal. E quando você chega nos momentos ápice Caralho, calma, velho. Mas, cara, eu concordo com ele nesse ponto, sabe? Esses temas, sim, eles podiam ser mais abordados pela perspectiva, né? Pela ótica dos outros personagens, mas não baixa nota, cara, porque foi legal do jeito que foi, sabe? do arco, onde as lutas vão começar, esses personagens acabam não tendo nada em pessoal contra esse bando de piratas, além de saberem que eles são do mal e tal, então não tem um conflito emocional tão interessante assim. E aí chega na parte clímax do arco, o Oda tem que criar algumas situações meio aleatórias pra poder fazer os personagens participarem. Aí não, pô, porque, cara, tem a Nami lá com o lance da Otama, né? Tem o Zoro e o Sanji, sabendo que se eles ganhassem, eles iam dar um passo, né, do Luffy achar o One Piece. Teve o lance das Smiles também, como eu falei. Teve um pessoal que foi pra capital e viu, né, a pobreza lá do lugar. Então tem sim, os personagens passarem por esses pontos aqui. Eles têm motivos pra quererem continuar. Se tu não quiser algo que exista mais ali, só concentrado em um ano, pô, a relação que eles vêm construindo com os samurais, pô, com Kemon, com Momonosuke, sabe? Existe pontos ali, cara. Os personagens, eles estão sim envolvidos de alguma forma com um problema. Tipo, esse cara aqui vai fazer um vírus muito forte que vai matar os aliados dele. Então o Chopper vai lá e participa e cria uma cura pra esse vírus, que é só pra poder falar que o Chopper fez alguma coisa no arco. Isso aí é paia mesmo. É personagem, cara, eu já falei isso. Algumas coisas no próprio final do arco, cara, acabam ficando sem explicação. Quando o arco acabou, por exemplo, a gente não fica sabendo exatamente se... E as pessoas que comeram as Smiles lá nas cidades, elas receberam uma cura? Aconteceu alguma coisa ou não? O Chapéu Isso aí é paia mesmo, velho. Os caras simplesmente cagaram do pessoal que tava morrendo ou com as próprias Smiles e foram embora, foda-se. Mas, sei lá, acho que não tem cura, né? O Chopper, a princípio, não ia conseguir fazer uma cura naquele momento. Eu acho, pelo menos. É uma justificativa barata, mas segue. Várias coisas no arco de Wano simplesmente terminaram em aberto. Parece que simplesmente terminou super rushado. Os caras acabaram a guerra, passaram por uma festa e foram embora o mais rápido possível, tá ligado? Por exemplo, dos chapéus de... Cara, também não tem o que discordar, sabe? É bem nítido o quanto nessa reta final o Oda ele queria terminar logo o arco, sabe? Do nada começou a cair um monte de bomba, uns conflitos começaram num capítulo e terminava no outro, mas eu sinceramente não achei ruim não, sabe? Por mais que a gente foi bombardeado de coisa, tudo em cima da outra, ainda deu um tempinho forte pra gente digerir, e é uma recompensa, né? Por ter passado bastante tempo dentro daquele... Segue o barril. Olha, cara, o Sop não faz praticamente nada a guerra toda. O Brook não faz nada de impactante também na guerra toda. A Nami tem um momento bem pequenininho Só falta ela parecer o Luffy, cara. Eu adoro esse frame. na guerra toda. Olha isso, cara. Parece o Luffy. Nami tem um momento bem pequenininho onde ela ataca um vilão forte. E só. O Frank tem uma luta bem curta que dura 2 capítulos. Pô, mas o Frank lá enfiando a roda na cara da Big Mom, cara, muito foda. E o Jinbei também tem uma luta bem curta que dura 2 capítulos. É uma luta legal? É, mas é uma luta bem pequena. Cara, mas não é de hoje isso, sabe? Em todo arco, assim, as lutas principais, elas sempre ficam com o Luffy, o Zoro, o Sanji. E essas lutas aí, mais qualquer coisa que ninguém se importa tanto, elas são finalizadas bem rápido. Porque ninguém realmente liga pra isso, sabe? É mais ali o personagem, sabe? Eu sinto que, tipo, o arco de Wano ele é tão grande, mas tem que acontecer tanta coisa nele que não sobrou espaço pra maioria dos personagens terem coisas legais pra acontecerem. Mas tipo, que não precisa, é como se o cara. arco de Wano fosse ter 100 capítulos e o Oda tivesse que ir dividindo. Tipo, o que o Jinbei vai fazer na guerra? Ele sai andando por aí, ele vai achar um cara e ele vai lutar com esse cara por 2 capítulos. E ponto final. Esse é o único trabalho dele na guerra, agora pelos próximos 50 capítulos ele não vai fazer nada. Eu entendo que, geralmente, em todos os arcos de One Piece, a ideia é justamente, né, os personagens teriam uma luta 1 contra 1 e pronto. Mas mesmo assim, cara, tudo é tão rápido que mal passa aquela sensação de que os inimigos são fortes mesmo. Opa, tempo, irmão. E tá, aí eu vou deixar ele desenvolver, mas a princípio, né, eu concordo com esse ponto aí. Piratas do Kaido deveriam ser, tipo, os mais fortes que os Chapéus de Palha já enfrentaram, sabe? Deveria ser as lutas mais difíceis e tal. E algumas delas até são, né? A luta com Kaido, por exemplo, é ridiculamente difícil. Luffy é derrotado umas 3 vezes e tal. Ah, eu concordo, pô. Acho que todo mundo concorda, né? É um axioma que o power scaling de One Piece é bem cagado aí nesses pontos. Até dá pra se virar.
o que é muito louco. Mas o resto das lutas, cara, são tão rápidas que nem passa aquela sensação de que esses inimigos são mesmo fortes. Fora o fato, cara, de que mesmo que esses inimigos sejam assim tão poderosos, etc., One Piece não tem lá muito costume de matar seus inimigos, né? Eu não coloquei isso como um... Isso é um enorme problema, inclusive. Não acontece umas paradas absurdas, mas ninguém morre. Não só quando ninguém morre, como não tem quase nenhuma consequência no final dos arcos. problema, digamos assim, na lista, mas pra uma guerra nesse nível da história e nesse ponto já, nos 1000 capítulos... Inclusive, mano, eu fui pesquisar e olha só isso aqui que engraçado, cara. Isso aí é paia. Todas as mortes 4 que cara aconteceram morreu no arco de Wano em One Piece. O maior arco de guerra que One Piece já teve até hoje, em teoria. 4 mortes. Os 4 são secundários de luxo. 2 morreram fora de tela. Nem o Kaido, que é a criatura mais forte do mundo, que saiu na porrada com mais de 30, 40 negros dentro da guerra, nem ele conseguiu matar alguém, cara. E olha que ele tentou. Ele... Ah, pô, essa cena do Kinemon aí, pelo amor de Deus, cara, é muito pra ele ter morrido, que desrespeito com o personagem. Mas esse lance aí do Kaido não matar ninguém, é conceito, pô, sabe? Ele não mata ninguém pra ver se, do nada, Joy Boy não spawna ali, né, sem querer. Chegou a acertar ataque na cabeça de personagem que já tava cansado, que já tava morrendo, e mesmo assim o personagem saiu vivo. É conceito, pô, é sincero, conceito. a sensação de perigo que a guerra passou, no geral, é bem pequena. Sinceramente, acho que o geral que a gente poderia usar pra poder resumir isso é que, às vezes, cara, menos é mais. Talvez se a gente tivesse menos personagens, menos conceito, menos coisa pra poder trabalhar, esses 100 capítulos poderiam ter tido muita coisa mais interessante, que acabou não tendo. Olha, poderia ter, mas assim como foi, já foi interessante pra caralho, sabe? Os personagens apresentados dentro do arco, né? E até mesmo antes, como alguns dos bainhas, né? Todo mundo participa ativamente ali do combate contra o Kaido, sabe? Eles são relevantes pra toda a situação que tá acontecendo ali no país. Então, sei lá, você reduzir a qualidade do roteiro pela escrita do personagem, pra mim, não é cabível, sabe? O personagem não necessariamente precisa ser bem escrito pra fazer com que a narrativa, né, o roteiro seja incrível, cara. Ele não precisa ser assim pra ter uma qualidade absurda. E, sabe, nem é como se fosse qualquer coisa, sabe? Porque a maioria dos combatentes ali tem uma relação direta com o Oden, sabe? Então a luta que tá acontecendo ali é pelo cara, sabe? É pelos ideais que eles acreditam, sabe? Vai muito além de uma simples escrita de personagem, saca? Mas ele não entendeu isso, né? Eu não sei.